Ademir Siqueira com S. Siqueira. A sua é sobre revisão da aposentadoria, né? O meu processo é revisão sobre a aposentadoria. Revisão do valor, né, da aposentadoria. Vamos ver, né? Estamos com o nosso ok aí. Estamos. Eu queria então, já que a gente... Vamos fazer mesmo um bate-papo aqui, né, senhor Ademir? Eu queria que o senhor contasse um pouco aí dessa situação, de quanto tempo o senhor já vem... Na realidade, além dos meus processos com o INSS, eu cuidava de processos de pessoas conhecidas que não tinham como ir ao INSS. Então eu fazia isso, eu ia rever, por exemplo, o problema de auxílio-doença, eu ia atrás. E era um sacrifício muito grande, porque o que acontecia? A gente tinha que levantar 4 horas da manhã, o INSS era uma loucura e a gente não conseguia praticamente quase nada com relação a isso, junto com o INSS, né? Então era muito dificultoso. Hoje está um pouco melhor, mas que nem no meu caso, por exemplo, que eu jamais entraria com processo com o INSS, porque eu não ia conseguir nada com o INSS. E aqui na SPP eu consegui. Eu entrei como associado, né? Eu entrei como associado, fui bem atendido, o pessoal me atendeu muito bem. E o meu processo, eu vejo que está indo para frente, entendeu? Agora, a gente tem que aguardar, mas é muito difícil conseguir alguma coisa com o INSS. Eu sei que é muito difícil. Esse seu pedido foi um pedido de revisão do valor da aposentadoria. O senhor sente essa defasagem quando o senhor se aposentou, do valor que o senhor se aposentou e o valor que o senhor ganha hoje? Quantos anos já está o senhor aposentado? Sem dúvida. Eu estou aposentado cerca de... Eu aposentei em 98, são 98, 14 anos. 14 anos, né? Cerca de 14 anos, mais ou menos, eu sou aposentado. O que acontece? Quando eu me aposentei com o INSS, eu ganhava 5 salários e meio. Hoje eu não ganho 3 salários. Então o que acontece? O meu salário hoje, ele encurtou barbaridade. Se eu ganhasse hoje, por exemplo, 5 salários, nossa, eu viveria muito melhor. Pelo amor de Deus. O senhor sente esse poder de compra, a defasagem? Por exemplo, a compra que o senhor fazia há 14 anos atrás e hoje, quando o senhor vai no mercado, o senhor sente essa diferença? Sem dúvida. A cesta básica hoje, por exemplo, ela chega, no meu caso, a minha cesta básica em casa, ela me come aí cerca de, acho que 30%, 40% do meu salário. Então é muito difícil, porque o custo de vida, na realidade, quando você vai no supermercado, vai numa farmácia, ainda, graças a Deus, não paga o aluguel. Então, aí já é uma grande coisa. Agora, quando você vai na farmácia, você tem farmácia, padaria, você tem vestimenta, você tem uma série de outras coisas. Então, você vê que o seu salário aí 40% foi no custo de vida. Então, eu sinto muito realmente essa defasagem. E é por isso que eu estou na SPP, porque a gente está tentando, os advogados estão tentando ver se a gente consegue fazer essa correção, mas é meio difícil. Como é que o senhor vê hoje a situação em geral do aposentado no Brasil? Nossa, olha, é muito crítica. É muito crítica. O aposentado hoje, ele só é reconhecido na hora da eleição. Sinceramente, o aposentado, ele única e exclusivamente ele vai servir para fazer voto, só para votar. Fora isso, o aposentado ele não tem valor nenhum. O aposentado ele é uma classe desprestigiada. Esse é o verdadeiro. Ele não serve, ele não tem mais
ele não tem mais contexto na realidade. O Brasil é um país que, na realidade, o que acontece? Ele cresceu através do trabalho do aposentado. Entretanto, o aposentado, quando ele se aposenta, o país relegou ele a segundo plano. Então, eu não falo só por mim, gente. Eu falo pelos aposentados em geral. Em geral, porque eu converso muito, tenho muitos amigos, muitos colegas que são aposentados. E todos eles são taxativos a dizer que, infelizmente, o que acontece? Nós iremos ganhar apenas, única e exclusivamente, um salário mínimo. Porque a defasagem, ano a ano, vai comendo o salário do aposentado e a gente sabe, percebe, vê que vai ganhar um salário mínimo única e exclusivamente, o aposentado vai acabar passando fome e, infelizmente, nós não temos onde recorrer, porque nós não temos um partido, o partido dos aposentados. Nós não temos. Então a gente não tem expressão nenhuma. Nós não temos expressão, nós não temos muita força. E são tantos aposentados que a classe dos aposentados poderia até eleger um deputado, um vereador, quem sabe talvez até mais. Mas a classe do aposentado, ela não é unida, ela não sabe a força que tem. Então, infelizmente, a gente está relegado a segundo plano e vai continuar essa defasagem salarial até chegar no mínimo possível, que é o mínimo que o aposentado vai ganhar de salário. O senhor imaginou, durante todo esse tempo trabalhado, que poderia vir a se preocupar com isso quando se aposentasse? Ou estava pensando mais? Não, quando eu aposentar, quando eu estava trabalhando, nossa, a aposentadoria para mim era um troféu. Era uma coisa que eu pensava assim, nossa, quando eu me aposentar, que maravilha, eu vou me aposentar. Eu me aposentei. E depois de um ano, 2 anos mais ou menos, eu vi que não era troféu nenhum. Infelizmente, eu tinha que voltar a trabalhar. O senhor voltou a trabalhar? Eu voltei a trabalhar, eu fui trabalhar num estacionamento como manobrista. E depois, em 2005, mais ou menos, aí por problemas de família, os problemas que aconteceu, infelizmente eu tive que sair do emprego. E depois não consegui voltar mais. Mas aí eu tive que viver com aquele orçamento, me educar, você entende? Me reestruturar novamente naquele orçamento, porque não consegui mais trabalhar novamente. Então eu sinto, infelizmente, que a sina do aposentado tem que continuar nessa luta mesmo. Senhor Ademir, para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse um recado para os nossos governantes, para os nossos políticos que hoje têm poder na mão. Nossa, ainda mais que esse ano é ano de política, né, de eleição, né? Nossa, eu gostaria de pedir para eles, sinceramente, que olhassem um pouco mais para o aposentado. Que o aposentado é gente. O aposentado merece um pouco de respeito político. Eu acredito que eles deveriam olhar um pouco mais para o aposentado e dar um pouquinho mais de valor para o aposentado. Ok, maravilha. Obrigado, senhor Ademir.